Oi gente, tudo bem? Aqui é Dani Cela, Dani Arte Cristã, e hoje eu tô aqui pra trazer essa peça pra vocês, que é o kit higiene bucal, com uma toalhinha. Então aqui a gente tem o lugar pra toalhinha, lugar pra escova de dente e a pasta de dente. E a toalhinha, ela vem combinando com o nosso kit, ó. Ficou uma toalhinha de lavabo, né? Combinando com o kit higiene. E aí ele fica como se fosse, então, uma carteira. A gente vai fechar assim. E ele fica como se fosse uma carteira, com tudo guardadinho ali dentro, pra gente poder levar na viagem, no trabalho, na escola, no retiro, né? E aí ficou assim, então, a nossa peça. Quer aprender como é que faz? Então vamos comigo! Tá? Eu peguei então um pedaço de tecido atoalhado que eu compro em metro, né, em lojas de tecido. Peguei um pedacinho de 42 por 30 centímetros, tá? Porque eu vou fazer só uma toalhinha de lavabo pra gente compor o kit, tá? O kit de higiene bucal. Então, o que eu fiz? Eu cortei este tamanho de 42 por 30, dobrei 2 vezes essas 3 beiradinhas aqui e passei uma costurinha pé de máquina. Tá? Ó. Ficou dobradinho, todos pro mesmo lado, com uma costurinha pé de máquina. Agora, nós vamos fazer aqui embaixo o barradinho. Então, eu vou usar o mesmo tecido, que eu vou fazer o kit pra fazer uma combinação, né? Pra fazer o barradinho. Então, eu vou pegar esse tecido, eu cortei aqui 12 centímetros por 32 centímetros, tá? Então, agora eu vou pegar ele, eu tenho que verificar qual é o lado já. Se o teu tecido tiver lado, que nem, ó, os meus unicórnios estão todos virados assim, então eu quero que ele fique dessa forma. Se eu quero que ele fique dessa forma, eu vou virar ele, ó, e vou pegar assim, ó, fazer isso aqui. Porque aí eu vou costurar assim, um pezinho de máquina aqui, e quando eu desvirar, ele vai ficar bonitinho. Ou de outra forma, para vocês entenderem, fica a frente do tecido, tá? Com a cabecinha virada pra cá, com a cabecinha dos unicórnios viradas nesse sentido daqui, tá? Frente do tecido com as costas da toalhinha. Nós vamos centralizar aqui, alfinetar, e vamos passar uma costurinha pé de máquina bem aqui no finalzinho. Então, passei a costura aqui, aí nós vamos desvirar, ó, dessa forma, tá? E vai ficar assim. Aí eu vou passar ferro, assentar bem aqui. Dá pra vocês deixarem um pedacinho assim pra fora, pro outro lado, se vocês quiserem, ó. Tá? Ó, que aí fica do outro lado também um detalhezinho, tá? Ou se não, dá pra vocês dobrarem bem no finalzinho do tecido. Tanto faz, tá? Das duas maneiras fica legal, tá bom? Então, eu vou passar ferro agora e vamos assentar bem direitinho o tecido. Então, já passado a ferro, a gente vai vamos trabalhar aqui desse lado agora. Nós vamos dobrar a parte de cima um pedacinho, assim, pra fazer um acabamento, tá? E vamos passar a ferro também. Vou dobrar aqui, ó, só um pedacinho, 1 centímetro no máximo a gente vai dobrar aqui, ó, só pra fazer o acabamento na parte de cima, tá? Ó, e aí nós vamos dobrar assim, tá? Eu vou colocar uma fitinha pra fazer um detalhe. Se vocês não quiserem, não tem problema, tá? Então, eu vou alfinetar tudo junto, essa parte aqui do tecido dobrado e mais a fitinha. Eu vou alfinetar tudo e vou passar uma costura bem aqui em cima, pra fixar um no outro. Pronto, então, eu costurei aqui. Ó, tá tudo junto, tá? Agora, eu vou virar, ó, e vou fazer acabamento aqui do cantinho. Eu vou dobrar 2 vezes, dessa forma, ó, acompanhando a costura aqui da toalhinha, e vou passar uma costura aqui pra
terminar o meu acabamento, ó. Vou passar uma costura aqui assim, tá? Pra fazer o acabamento. Então, gente, aqui tá os moldes, tá? Os moldes eu vou colocar eles disponíveis lá na nossa página do Facebook. Vocês entram em fotos e depois em álbuns e buscam todas as nossas aulas pelo nome da videoaula. Lá estão todos os nossos moldes com as medidas, caso vocês queiram reproduzir em casa. E nós também vendemos os moldes em tamanho natural, com todas as marcações, tá? Lá na loja www.daniartecristã.com.br, com frete gratuito para todo o Brasil, tá? Então, se vocês quiserem adquirir os moldes em tamanho real, vocês entrem lá na nossa loja, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, então, essa parte maior aqui, que vai ser o corpo da nossa peça, ela tem 22 por 27, eu vou precisar de uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido de dentro e uma vez na manta, tá? Então, eu já cortei aqui, uma vez no tecido de fora, uma vez no tecido de dentro e uma vez na manta. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar... a manta que eu uso é sempre de gramatura 100 ou 150, tá? Não resinada, por quê? Porque depois eu passo bem a ferro, ela vai ficar bem estruturada e vai fixar bem no tecido. Então, eu uso essa porque ela é muito mais barata e ela tem o mesmo resultado, tá? Só que eu tenho que passar com ferro bem quente. Então, eu vou passar o ferro, vou fixar bem, vou deixar ela bem compactada, tá? Com a estampa pra cima, no tecido da frente da nossa peça. E depois eu vou passar umas costuras aqui, só pra fixar, como se fosse um quilt, tá? Eu vou passar umas costuras assim e outras assim, só pra fixar mesmo, então, a manta no nosso tecidinho. Então, gente, ó, eu já passei a ferro, vocês percebam que ela era bem grossa, agora ela tá bem fininha, ó, bem compactada, bem durinha, ó, bem firme, tá? E agora eu vou riscar aqui com lápis bem fraquinho, só pra mim poder me orientar nas costuras que eu quero fazer, tá? Eu vou fazer umas costuras assim, de mais ou menos 5 centímetros de distância entre uma da outra. Eu pego o lápis, vou riscar aqui bem fraquinho e depois eu passo a costura bem em cima e aí o lápis não vai aparecer. Se vocês tiverem aquela caneta que apaga depois, a tal da caneta mágica, podem usar também. Eu não tenho, tá? Então, eu uso o lápis mesmo e dá certo também. Vamos riscar assim. Agora eu vou passar uma costura reta bem em cima desses risquinhos que eu fiz para fixar, então, a manta no nosso tecido. Então, ó, eu já passei as costuras, ó, tá? Ficou como se fosse um quiltzinho e a nossa peça tá bem estruturada, bem firme, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? A gente vai pegar aqui, ó, o tecido menor, ele diz aqui, que é esse segundo molde aqui, ó, tá? O tamanho 15 por 27, tá? No tecido ou no plástico cristal, também dá pra fazer no plástico cristal. Eu vou fazer aqui no tecido, tá? Então, eu vou pegar essa parte e vou dobrar aqui 2 vezes. Vou passar ferro também pra ficar melhor. Vou passar a ferro e vou dobrar 2 vezes. Tá? Ó, assim. E aí, eu vou passar uma costurinha bem aqui pra gente fazer esse acabamentozinho. Vou passar uma costura aqui. Tá, gente? Então, eu costurei ali, né? Ó, ficou, então, um bolso pra escova, um bolso para pasta de dente e o bolso para a nossa toalhinha, tá? Essa parte interna, então, está pronta, a parte externa também, e agora nós vamos fazer a lapela. A lapela, eu pego um pedacinho, ó, está aqui, tá? De 22 por 7 centímetros, uma vez no tecido e uma vez na manta, tá?
Só que na manta, na verdade, a manta é a medida a metade, tá? Na manta é a metade da medida, ó, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dobrar bem ao meio, dessa forma assim, tá? Vamos colocar aqui em cima, tá? E vamos passar o ferro bem quente também, pra nós termos aquele mesmo resultado da manta bem firme e bem compacta, tá? A gente passa bem a ferro assim, dessa forma, ó. Vendo que fica bem compacta, né? E agora, nós vamos fazer, então, uma costura aqui e uma aqui, pezinho de máquina, deixando essa parte aqui aberta pra gente poder desvirar. Então, agora, fiz as duas costuras nas laterais, eu vou desvirar dessa forma, tá? E com a ajuda da agulha de tricô, ou até uma caneta, a ponta de uma tesoura, eu vou desvirar aqui assim e ajeitar bem os cantinhos. Agora eu vou passar a ferro. E eu vou passar uma costurinha aqui, aqui e aqui, pezinho de máquina, para fazer um acabamento também. Então, eu terminei, fiz a costurinha aqui de acabamento, tá? Agora, nós vamos colocar o botão nessa parte aqui, que tá estruturada. A nossa peça vai ficar assim, no momento de fechar, tá? E a lapela, ela vai vir aqui assim, ó, tá? Na parte da frente. Então, meu botão tem que ficar aqui, tá? 3 centímetros pra dentro e aqui no centro da nossa peça, ó. Dobra no meio. Acha o centro, 3 centímetros para dentro, nós vamos colocar o botão. Pode usar um botão desses normal, né? E aí, a gente faz uma casinha aqui para entrar. Ou eu coloco o botãozinho de pressão. No meu caso, eu vou usar o botãozinho de pressão. Com o botão colocado, agora nós vamos, então, montar a nossa peça, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar assim, ó. O tecido principal virado para baixo com a manta, tá? Essa parte aqui em cima, ó, assim, e a lapela saindo daqui. Aqui tá o botão, então a lapela sai do lado contrário. Eu fixaria a lapela aqui e passaria um viés em toda a volta. Assim seria com viés, tá? Mas eu vou fazer sem viés. Então, como eu faço para montar sem o viés? Eu vou pegar a parte de cima da manta estruturada com a parte pra cima. Vou colocar frente com frente, ó, a parte aqui da frente, da parte interna com a parte da frente da parte externa. Colocar assim, tá? E a nossa lapelinha, nós vamos colocar do lado o contrário onde está o botão. O botão está aqui, então a lapela vai sair aqui. Vai ficar com a parte do acabamento para dentro e a parte aberta para fora. E nós temos que centralizar ela bem no meio, tá, gente? Ó, aqui, bem no meio da peça. Então, a gente alfineta tudo, passa uma costura pé de máquina em toda a volta, deixando um pedacinho pra gente desvirar. Então, gente, já passei a costura aqui em toda a volta, tá? Ó. Deixei um pedacinho aqui na parte superior pra gente desvirar. Então, agora eu vou desvirar a peça. E com a ajuda também ali da agulha de tricô, eu vou ajeitar os cantinhos pra ficar bem certinho. E vou passar a ferro. Pegar aqui, ó, e vou empurrar bem nos cantinhos, todos eles.
Então, está pronta a nossa peça. Coloquei aqui o botãozinho na lapela também e ela vai ficar dessa forma, tá? Agora, nós vamos colocar, então, tudo no lugar. A toalhinha que nós fizemos vai aqui no bolso maior, assim. Depois, eu trouxe aqui uma escova e uma pasta pra gente colocar aqui, pra gente experimentar, ó. Vai ficar assim, dessa forma. Tá? E aí, nós fechamos assim e assim. Ó. Fica como se fosse uma carteira, né? Eu fiz aqui em tema infantil, né? Mas dá pra fazer também em tema de adulto, né? Então, a gente pode levar pra uma viagem, pode levar pra um retiro, né? Nós podemos levar para o trabalho, a escola, né? Qualquer lugar, e aí fica tudo organizadinho, cada coisa no seu lugar. Dá pra fazer pra menino, pra menina, tá? E pra adulto também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa peça. Até a próxima aula, então. Um beijão a todos.